É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm. Olá, boa noite. Começamos com a nossa musiquinha. Deixar para eles um lugar melhor. Para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem. Hoje a nossa live vai ser com a Fábio. E o nosso tema hoje é pedagogia sistêmica. A Fábio é do Instituto de Educação Sistêmica, Filosofia e Artes. Boa noite a todos que estão chegando. Já vamos começar, a Fábio já vai estar chegando. E a gente já se encontra todos juntos. Boa noite a todos. A Fábio está chegando, nós vamos começar. Sejam bem-vindos. Deixa eu achar a Fábio. E hoje eu trouxe a música que foi da minha formatura. Fábio tá chegando, tá com a gente. Fábio, boa noite! Oi! Tudo bem, querida? Comecei a noite hoje da nossa live com a música da minha formatura. Que legal! Gosto dessa música. Muito legal essa música. Bem-vindos a todos que estão chegando. Nosso tema hoje é pedagogia sistêmica. Para alguns uma novidade, para outros nem tanto. E hoje a nossa convidada é a Fábio. Vou baixar nosso volume aqui, para nós já começarmos. Sejam todos bem-vindos. Fábio, muito bem-vinda. Gata, Dani. Bem gata, mais uma vez. Mais uma vez, nós já fizemos. Compartilhar, né? Nós fizemos uma, né? E a gente viu que rendeu um monte, a gente ficou com muitos assuntos para falar, e as pessoas ficaram interagindo também. Então a gente pensou de fazer mais uma e temos mais algumas perguntas para hoje. Sim. Mas para começar, eu acho que a gente pode se apresentar igual, né? Eu me apresento, depois você se apresenta e depois a gente fala um pouco de como é que surgiu a constelação e como é que surgiu a pedagogia sistêmica, pode ser? Pode sim. Só isso já vai um tempo, né? Já vai um tempo, mas é bom para contextualizar, para saber de onde que surgiu isso, né? O meu nome é Daniele, eu sou pedagoga, né, de formação, sou consteladora familiar, coach integrativo sistêmico, que também traz a questão do sistêmico, né? E essa coisa da educação nos chama muito, né? Nos toca muito, já que a gente tem essa formação na área da educação. E quando eu fiz a minha formação em constelação, eu fiquei pensando, porque até no primeiro momento, quando eu fiz a constelação, eu não sabia que existia, né, a pedagogia sistêmica, que ela é mais recente. Mas eu fiquei pensando, nossa, mas isso aqui, imagina isso aqui aplicado na educação, a gente aplicar isso aqui com os alunos, a gente trazer isso para a escola, eu fiquei pensando, mas isso tem que ter um jeito, e comecei a pesquisar sobre isso, para ver se tinha um jeito, né? Pensei que assim, educação sistêmica, educação e constelação, pedagogia e constelação, fiquei pesquisando esse tipo de coisa na internet, graças a Deus, né? Tem tudo na internet. E aí encontrei, então, a pedagogia sistêmica, e claro que já sou apaixonada pela constelação, me encantei ainda mais com a pedagogia sistêmica, que eu estou no meu início de trajetória da pedagogia sistêmica. Tem algumas coisas que eu vim trabalhando, mas muito mais por conta própria, muito mais assim, linkando uma coisa com a outra, porque a minha pós é recente, né? Estou ainda fazendo. Então, de pedagogia sistêmica, né? Então, eu estou assim, meio que gatinhando nisso.
Aí fui pesquisando sobre isso e achei a Fábio. A gente conversou algumas vezes por telefone e a gente se entendeu super bem. E aí convidei a Fábio para a gente conversar sobre isso na live. Então nós já fizemos uma vez, estamos fazendo de novo porque rendeu muito bem, né? A gente viu que funcionou e tem muitos assuntos sobre isso para falar, né? Bom, falei um pouco, Fábio. Agora fala com nós, te apresenta para nós. Bom, então, eu sou Fabiane Bittencourt, sou filha de Ossi e Milo, que são as pessoas que me botaram no mundo, e então eu gosto de me apresentar assim, né? E é meio que uma tradição, né, no meio dos consteladores, a gente se apresentar e dizendo de quem que a gente é filho, porque nós não somos sós, nós somos de uma linhagem, né, materna e de uma linhagem paterna, e isso faz uma diferença, porque se a gente parar e pensar, pensa numa situação na tua vida em que tenha sido desafiante para ti. Imagina a situação, tu sozinha nessa situação. Como que tu sente aqui no teu peito? E agora imagina essa mesma situação, tu tendo o suporte, o apoio dos teus pais, independentes de erros e acertos deles, mas esse suporte dos teus pais, as pessoas que te deram a vida, que vieram antes de nós e nos deram a vida, que diferença que isso faz aqui? Toda, né? Então, as constelações, a base das constelações é isso. É esse acolhimento do pai e da nossa mãe, do nosso pai e da nossa mãe, dentro do nosso coração. E isso parece tão pouco, né? Mas dentro desse pouco, entre aspas, está simplesmente tudo. Toda a vida, sim, todo o mistério da vida, todo o mistério da geração, o mistério da continuidade, né? Do seguir adiante na vida. Né? Então, as constelações familiares, elas... Ah, tu pediu para eu me apresentar, né? Então, eu sou também, minha formação primeira, na outra live eu já falei um pouco, né? É na área do teatro e contação de histórias. Depois me encontrei com a educação, na área das línguas, né? Português, francês. E quando eu conheci as constelações familiares, que foi no início dos anos 2000, foi uma possibilidade de poder unir tudo, né? E foi uma coisa assim muito forte, porque eu acho que como para a maioria das pessoas que tiveram o primeiro contato com constelação, assim, né? Porque é uma força muito maior do que o nosso racional possa supor, né? Essa força da vida, esse contato com essa força da vida mesmo, né? Então, a partir dali, eu comecei a direcionar todo o meu fazer, digamos, tanto artístico quanto pedagógico, nessa área da sistêmica, né? E dentro da minha formação, que eu participei da primeira turma de formação que teve aqui em Porto Alegre, que era com o Instituto Bert Hellinger, da Argentina, que foi organizada pela Renate Miller e a Cláudia Bolt, que trouxeram professores muito valorosos, assim, bem... Quando ainda era fácil ter aqui entre nós pessoas assim tão de um cacife tão alto quanto eles, né? Assim, Guta Weber na área das organizacionais, Stephen Hausner na área da saúde, ou Angélica Olivera Malpica na área da educação sistêmica, né? Então foi um mergulho muito forte e pouco ou quase nada as pessoas conheciam a respeito. E eu então ainda sabe muito pouco, né, Fábio? Ainda é pouco, mas o que se percebe hoje em dia é que já bem mais gente sabe, né? E muita gente hoje fala em constelação, muita gente dá formação, muita gente faz formação. E como tudo, né? Tem os dois lados, tem o lado bom disso, né? Que é um veículo, é uma ferramenta, uma terapia, tem
uns dizem que não é terapia, outros dizem que é, uns dizem que é ferramenta, outros dizem que não é. Mas, para mim, o menos importante é a nomenclatura que se dá, e sim o efeito que isso traz, né, para dentro de nós, para a nossa vida, para a continuidade dela, para a leveza com que se pode trabalhar com as questões da nossa vida, da nossa família, do Que nosso isso trabalho. traz, né? Exatamente. Então, eu consegui, graças a Deus, aproveitar o tempo, meu tempo de escola, botando em prática, tanto em sala de aula, quanto usando meus períodos, a princípio, usando meus períodos de planejamento para fazer grupos, para trabalhar isso. Depois, com o tempo, com a direção vendo assim, o retorno que isso estava tendo, eu consegui horas para isso. Então, eu pude ter essa oportunidade de, por mais de, acho que uns 12 anos, em escola, fazer esse trabalho usando a pedagogia sistêmica, né? Sem grandes bandeiras, eu estou trabalhando com pedagogia sistêmica, mas usando esse olhar sistêmico, porque o olhar sistêmico, ele inclui todos os outros olhares, porque ele é um olhar de inclusão. Então, dentro da área da educação, não importa se eu sou uma professora que siga uma linha mais tradicional, de alfabetização, vamos dizer assim, ou se eu sou mais conteudista, ou, sei lá, da linha que for seguir, Montessori, Piaget, Freinet, enfim. É uma postura interna. É uma postura interna. Claro que hoje em dia já tem toda uma formação pedagógica para isso. Mas se a pessoa não tem acesso, o princípio básico é esse. É a inclusão dos meus pais no meu coração, sem julgamento, e a inclusão dos pais dos meus alunos também no meu coração, sem julgamento. Então, isso digamos, um tema de desenvolvimento para toda a vida. Porque, ou coisa que nós, seres humanos, temos uma tendência a julgar, né? Virou, mexeu, julga, julga. Então, esse olhar sistêmico, ele dá a possibilidade de nós encontrarmos uma maneira de, pelo menos, julgarmos menos. Pelo menos, julgarmos menos. Em primeiro lugar, aos nossos pais, e depois a nós mesmos e a todas as outras pessoas, né? De estar até mais chegar ao atento, ponto né, de Fábio? conseguirmos não julgar. Hã? Estar mais atento ao não julgamento, pelo menos. Exatamente, perceber, né, o nosso tamanho, a nossa pequenez. E dentro da nossa pequenez, do nosso lugarzinho dentro desse todo, é que nós temos força, é que vem a grandeza. Então, só concluindo, né, a minha apresentação, eu me aposentei e ao longo desse tempo, alguns anos antes de me aposentar, eu abri um instituto, que é o Instituto de Educação Sistêmica, Filosofia e Artes, onde que nós damos formação na área da constelação, na área da pedagogia sistêmica, e, enfim, as coisas ligadas à constelação, atendimentos, essas coisas, né? E, basicamente, é isso, né, essa trajetória. Fábio, conta para nós como é que surgiu a pedagogia sistêmica. Pois é. Então, o Bert Hellinger, que é o criador, para quem não conhece, né? É o criador das constelações familiares, criador entre aspas, né? Porque já tinha coisas, né? Já se falava em constelações Existe uma familiares. trajetória, né? É tudo um processo. Exatamente. Então, o Hellinger, ele é um alemão, porque está no nosso coração, né? Já viajou para outro plano, mas ele está no nosso coração, né? Por tudo que ele deixou, por esse olhar transformador que ele trouxe, né? Dentro dessa visão sistêmica fenomenológica, né? Então, ele era um educador também, e era um padre católico. Eu adoro falar isso, eu adoro essa parte. É um educador, pedagogo, filósofo e terapeuta, um buscador, né? Em todas as áreas, assim. Então, dentro dessa caminhada dele, ele trabalhou como missionário
na África durante 16 anos, foi diretor de escola, e ao longo desse tempo também, ele estudando outras formas de terapias, gestalt terapia, soma terapia, terapia primal, e tantas outras, e a hipnoterapia. Então a gente vê que ele foi, não excluiu nada, ele foi incluindo todas essas vertentes e observando o viver daquele povo no qual ele estava inserido lá enquanto missionário. E ele percebeu que a maneira de ser daquelas tribos, especialmente os Zulus, Sim. começou a mexer bastante com ele, no sentido que ele via que a maneira como eles se relacionavam com seus ancestrais trazia, ao mesmo tempo, fortalecimento para eles e também um dever de lealdade de seguir o mesmo destino dos seus ancestrais. Se os seus ancestrais tinham sofrido, eles se sentiam que aquele sofrimento precisava ser incorporado neles para eles fazerem parte. Então, como um dever de lealdade. E aquilo começou a calar muito profundamente dentro dele, né? Então, ele, com o passar do tempo, ele foi vendo a força que aquilo tinha nos destinos daquelas pessoas. E abrangendo mais nos destinos de todos. Até que chegou o ponto que ele não viu que o caminho dele, enquanto missionário, padre, dentro da Igreja Católica, tinha chegado no seu termo e seguiu novos rumos, voltou para a Alemanha, aí teve toda uma trajetória dele, né, durante a guerra, no pós-guerra, e ele então, quando voltou para a Alemanha, foi bem naquele momento do pós-guerra mesmo, em que a Alemanha estava muito dividida, tanto pelo muro, né, quanto pela aquela sensação de o povo dividido entre vítimas e agressores. Sim. Então, ele, dentro daquele cenário, daquele contexto, ele um dia, num congresso de terapias holísticas que ele participou, nem lembro se era esse nome que dava na época, ele teve contato com a constelação familiar, esse nome, como uma terapia em que a pessoa fazia uma espécie de uma escultura viva da família da pessoa que Sim. constelava, né? Então a pessoa escolhia representantes para os seus familiares e para ela própria e posicionava, e com aquilo ficava a terapeuta ia interpretando, né, o que via ali, e aquilo sinalizava algumas coisas para as pessoas. E ele achou aquilo muito interessante e resolveu fazer ele próprio em consultório, porém deu um passo adiante. Ele perguntava para as pessoas que representavam os papéis de que maneira, o que aquela pessoa estava sentindo representando aquele lugar. Então, com aquilo, ele descobriu que, pelo que eles diziam, né, o retorno que eles diziam, ele começou a perceber que existem algumas leis que regem os sistemas familiares. E que quando essas leis não são respeitadas, elas causam um desequilíbrio dentro do sistema. E elas sendo respeitadas, elas equilibram, né? Então ele começou a estudar mais aprofundadamente isso. E quando eu digo estudar, na prática, trabalhando com constelação e vendo como que as coisas se manifestavam ali, dentro desse campo energético, que é um campo familiar. Sim. E ali ele foi, então, podendo desenvolver mais esse estudo. E aí vieram os seus primeiros discípulos, se é que pode dizer assim, né? Os seus primeiros alunos, que alguns foram esses que eu citei ali, né? O Gunther Weber, o Stefan Hausner, e a Marianne Frank Gantz, que é uma professora, que é alemã também, e que na época trabalhava na Bavária com crianças
assim, ou filhas de imigrantes ou de refugiados. Então, E a aqui, realidade lá, nessa história da Mariana, a gente começa a contar o início da pedagogia sistêmica, né? exatamente. Então, o que ela percebia, assim, na realidade daqueles alunos lá, é que as famílias divididas, muitas crianças tinham parte da família que tinham ficado no país de origem, muitas tinham pessoas que tinham morrido nesse transcurso ou nas guerras. Então, isso tudo acabava prejudicando no aprendizado da criança, na socialização da criança, né? Então, ela ficou 11 anos trabalhando com Hellinger, estudando com Hellinger e buscando uma maneira de transpor para a área da educação aquilo que ela estava aprendendo, aquele olhar, aquela maneira de ser sistêmica, fenomenológica. É sistêmica fenomenológica, né? Sim. Porque a pedagogia sistêmica, ela já existia antes, e as teorias dos sistemas, essa coisa que abrange, né, os sistemas familiares, de uma certa maneira, existem muitas linhas pedagógicas que levam em conta o Sim, sistema o familiar da sistema. pessoa, né? Mas a diferença ali é o fenomenológico. O que é o fenomenológico? É esse fenômeno que acontece nas famílias quando agem as leis sistêmicas fenomenológicas, que o Hellinger denominou ordens do amor. Então, ela começou a observar, pelo que as crianças traziam para ela, crianças e jovens, pelas histórias que eles traziam, como que aquelas histórias se enquadravam, se identificavam dentro daquelas leis. Por exemplo, uma menina que tinha muita dificuldade em aprender o alemão. Ela não conseguia aprender o alemão, tinha um bloqueio. Ela era se não me engano, da Croácia, algum país daqueles lá, assim, né? Então, ela começou a perceber que o que é a nossa língua materna? É a nossa língua, o nome já diz, né? A nossa língua mãe, está ligada com a nossa expressão mais profunda de afeto, de acolhimento, de inclusão. Então, no momento que ela vem de outro país para a Alemanha, e que ela precisa negar aquela. Aprender um outro idioma, para ela aquilo significava, mesmo que ela Excluiu. conscientemente não soubesse, negar a sua origem, negar tudo que a família tinha passado, negar a própria mãe. Então, Isso muito ela. de forma consciente, né? Porque a gente não traz isso para o consciente. Ah, eu estou negando. Não é consciente isso. São movimentos inconscientes. São movimentos de um nível diferente de consciência. Sim, Digamos, uma consciência que está anuviada, que não percebe. Porque se tivesse um consciente, seria fácil de sim. resolver, né? Então, com isso, ela começou o trabalho assim. Um dia veio para ela esse insight de dizer para os alunos assim: eu tenho os pais de vocês no meu coração. E eu tenho os meus pais no meu coração. E eles estão aqui comigo, os meus pais e os pais de vocês. Então, vocês são 30, comigo 31. Né? Então, são 90 e Sim, faz as contas, né? sim. 33, São 31 vezes 3, né? sim. Porque Cento tem os e... pais, cada criança tem o pai e a mãe, né? Então, cada Exatamente. criança que está ali, ela está junto com o pai e com a mãe. Assim como a professora, né? Ela também traz o pai e a mãe. Então, são 93, ela falou, né? São 93 em sala de aula. Meu marido me auxiliou aqui, né? Então, aquilo. Oh, caiu! Vou chamar a Fábio de novo. Peraí. Ela estava no meio da explicação lá. Eu tenho a parte que eu gosto muito, que é da. Vou chamar de novo, tá?
enquanto eu vou falando, que é a da parte da reverência, né? Quando a Mariane Frank fala da reverência, né? Que ela, ainda nesse com princípio. Oi, Fábio, eu tava começando a Voltei. comentar, eu vi que caiu, eu comecei a comentar da parte da reverência, né? Que ela fazia também com os alunos, reverência dos pais dos alunos. Então, a primeira vez que ela falou isso para eles, teve uns que riram, teve outros que ficaram muito sérios, teve outros que começaram a perguntar coisas. E a partir dali, então, ela começou a fazer todo um trabalho, né, com os E os alunos em pais sala de também aula. estranharam esse comportamento, né? Porque, né, a professora ficou louca, né? Vai na frente dos alunos e reverencia os pais dos alunos, né? Aí os pais começaram até a estranhar, o que está acontecendo? Então, uma coisa muito diferente, né, uma Sim. professora fazer isso, né? Então, eu estudando isso na época, né, eu quis botar em prática. E aí comecei a botar em prática com meus alunos isso. Comecei com os adolescentes, era uma turma de 9º ano do ensino fundamental, né? Eu falei isso para eles e tu sabe que a reação foi bem parecida. Eles ficaram assim muito sérios. Que idade? 9º ano era em torno, tinha assim 13, de 13, 15, tinha uns 16, até de 17 são anos. Assim. maiores. E aí eu fiz uma votação com eles, que tipo de projeto que eles gostariam de desenvolver naquele trimestre, e ganhou esse família, né? Sim. E aí eu pude me dar conta, assim, de que não importa a idade, não importa, assim, a rebeldia, vamos dizer assim, do adolescente, para eles, família é família. Porque eu fiz um questionário com eles e perguntava assim, o que é a coisa mais importante para você na vida? E digamos assim, 99%, para não dizer 100, respondeu família. E o que é o mais importante para ti? Família, meu pai, a minha mãe, a minha avó. Então, eu comecei a perceber que aquilo mexia muito com eles. E aí, então, a gente começou a fazer rodas de conversa a respeito disso, com combinações, né, de que o que a gente falasse ali ficaria ali. E ali coisas incríveis foram saindo, vindo à tona, né, deles, das mágoas. E aí dali surgiu a ideia, então, de se fazer um grupo de autoconhecimento no turno inverso, para se conversar a respeito, os que quisessem, né, participar. Sim. Claro, nesses grupos não são muitos que vêm, porque não é todo mundo que está afim de mexer nessas coisas assim tão Sim. profundas, né? Mas os que vieram ficaram 4 anos comigo. 4 anos fazendo esse grupo de autoconhecimento e se abrindo e fazendo exercícios sistêmicos, e rodas de conversa, meditação e relaxamento. E uma coisa assim que era comum a todos se sentiam culpados pelas brigas, desentendimentos e algumas separações dos pais. Todos se sentiam culpados por isso. Então, isso mostra, comprova o que o Hellinger diz, que os filhos, por amor aos pais, carregam por eles, dentro de um Uhum. amor infantil, um amor cego, que ele denomina, né? Cego porque é aquele amor mágico da criança que acha que Sim. pode salvar o mundo, né? Então, Sim. ver o pai e a mãe tristes, brigando, ou o pai batendo na mãe, às vezes, ou a mãe magoando o pai, e acha que ele é o responsável por aquilo. E que ele tem o poder de, pelos atos dele, salvar aquele pai, salvar aquela mãe, trazer a paz, trazer a alegria de novo. Só que isso não acontece, porque aquele pai, aquela mãe, também um dia foram uma criança que também achava que poderia salvar o pai e salvar a mãe. Só que não conseguiram. Por quê? Coisa Porque dos adultos. essa é uma das leis sistêmicas básicas
a da hierarquia, que os pais são os maiores e os filhos são os menores. Os pais dão e os filhos tomam. Então, no momento que nós, enquanto filhos, queremos salvar os nossos pais, nós nos colocamos o quê? No lugar de maiores que eles. De Então, grandes. isso, quando um filho tem esse amor mágico, esse amor cego, e não consegue o seu intento, ele se culpa. E essa culpa, muitas vezes, se transforma em raiva, em mágoa, em tristeza, e se traduz nos mais diversos comportamentos que a gente encontra dentro da escola. Hiperatividade, déficit de atenção, vandalismo, problemas de socialização, dificuldade de aprendizagem, bloqueios, agressividade. Então, aí o que acontece? Eu estou falando muito, Dani. Não, eu ia comentar, não queria te cortar, eu ia comentar quando nós falamos antes lá da Marianne Frank, que ela colocou da questão da reverência diante da turma, né? Aí eu achei interessante que tu comentou que fez isso com uma turma de 9º ano, que eles têm na média de 13, 14 anos. Porque eu apliquei isso também numa turma minha, mas os meus eram menores, eles tinham 3, 4, 4,5, nessa faixa etária. E para eles também foi uma surpresa quando eu fiz, porque aí no primeiro momento eu fiz para eles verem como é que é, e para eles sentirem no coração deles também, e eu também senti para que fosse uma coisa realmente de coração. E aí, pelo menos na educação infantil, a gente tem o ajudante do dia, né? Que geralmente é um menino e uma menina. Então, todos os dias, a partir daquele momento, né? Nós pegávamos os ajudantes do dia que faziam esse mesmo gesto, né? De reverência, como nós fazíamos a rodinha. Então, a professora e os ajudantes do dia faziam, né? E eles ficavam, parece que naquele momento de silêncio. É impressionante, gente. É só fazendo para ver. Porque quando eu ouvi falar, eu achei meio louco, meio mágico, como assim? Mas, né, quem tiver turma ou quem tiver essa oportunidade, façam para ver. No primeiro momento eles vão estranhar. O que é isso? Mas quando tu começa a fazer e fazer de novo, eles vão ficar, opa! E é um momento muito mágico mesmo, de silêncio, principalmente se tu fizer isso de verdade, com coração, de sentimento, com profundidade, né? Levando isso a sério. É um momento de paz, de tranquilidade, que eles ficam, parece que sentindo os pais no coração deles, e o momento seguinte, que geralmente, né, é de algum aprendizado, de alguma atividade, ele flui muito mais tranquilamente, ele surge assim de uma forma mais tranquila, mais amena, e sabe quando flui? Simplesmente ele vai, é tranquilo, é muito interessante. Por isso que é fenomenológico. Sim. É um fenômeno. É um fenômeno. E a educação infantil é muito legal e propícia para isso, né? Assim, porque eles estão totalmente abertos e eles estão nessa fase mesmo, né? Do amor mágico, Sim. de estar precisando, né? Desse acolhimento. E mesmo assim, eu achei interessante que para eles foi uma surpresa, porque embora eles tenham, né, essa coisa do lúdico, porque eles são pequenos ainda foi uma surpresa para eles, né? Como assim, né? Mas aí eles entenderam. E aí a gente fez alguns outros exercícios, algumas outras brincadeiras, assim, porque para eles as atividades sistêmicas, os exercícios sistêmicos que a gente traz, é uma forma de brincadeira, trazendo lúdico, bem no próprio do universo infantil mesmo. E eles vão levando tudo na brincadeira, mas de uma forma muito profunda, sabe? É que vai semeando, né, Dani, dentro deles, essa sensação de que eles fazem parte, de que eles podem pertencer tranquilamente à família deles, independente da família que seja. Sim. E podem pertencer a esse universo da escola aqui, né, da mesma maneira. E tem espaço para tudo. Tem e seja como for, né? Falando nisso, me lembrei que nós temos várias perguntas. E seja como for, eu acabei me lembrando que nós temos várias perguntas.
Conclui o que tu estava Vamos lá. falando para não te cortar. E aí a gente começa com as perguntas. Pode ir com as perguntas que daqui a pouco eu me lembro do que eu estava falando. Tá, deixa eu só achar. Que agora eu perdi aqui. Eu tô com o computador para poder me achar, mas eu acho que caiu minha conexão. Bom, mas alguma coisa eu tenho de cabeça, porque eu não tô conseguindo acessar exatamente como foi a pergunta aqui para mim, mas eu tenho de cabeça, que é mais ou menos assim a pergunta, alguma das perguntas que chegou. Que é como. Ah, eu queria ter ela. Porque foi tão bonitinha quando elaboraram que eu queria poder ler ela. Quando aparecer aqui na minha tela, eu leio ela tal qual foi enviada. Mas, em resumo, como aceitar. Tá aqui, ó. Tá abrindo, já digo. A internet às vezes dá isso. Mas é mais ou menos nesse sentido de como aceitar as crianças com pais difíceis. Porque geralmente as crianças difíceis têm pais difíceis. Como lidar com isso? Então, esse exercício de nós percebemos o nosso lugar. O nosso lugar. Difíceis. Difíceis para quem? Difíceis para quem? Como eu, professora, agora eu vou ler tal qual me enviaram, tá? Como eu, professora, posso ajudar meu aluno a se sentir incluído na escola e no mundo em que vive, se seus pais não o enxergam? Aí eu trago aí uma pergunta. Será que nós, enquanto professoras, temos condições de ter esse olhar tão aguçado para afirmar de forma tão certeira assim, de que os pais daquela criança não o enxergam? Nós estamos calçando as sandálias daquele pai, as sandálias daquela mãe, para saber o que lhe vai no coração? O que essa mãe passa? O que essa mãe tem que superar para dar para aquela criança? O que ela consegue dar? Além da vida? Além da vida. Porque a vida ela já deu. Porque Isso é forte. numa família. Só Um olhar de aqui, muitos né? professores é como se os pais precisassem dar muito mais para os filhos, né? Porque aqui eu falo no lugar de professora, que eu sinto que para nós, enquanto professores, é um grande desafio isso. Nos colocarmos no nosso lugar e percebermos que nós, na verdade, em termos dessa realidade familiar, dessa criança, sabemos muito pouco. Muito pouco. E aquela criança, deixa eu só concluir, tá? Aquela criança que para nós pode parecer que é difícil, e muitas vezes é difícil mesmo, é difícil. Mas nós olharmos para esse destino difícil dessa criança, no nosso lugar de que nós estamos num momento na vida deles, e que a vida dela e de toda a trajetória e toda a família é muito maior do que esse momento que nós temos. Então, como nós podemos fazer para aceitar isso? Essa é a pergunta? Eu vou ler toda a pergunta. Só ler o iniciozinho. Como podemos fazer para aceitar?
como eu, professora, posso ajudar o meu aluno a se sentir incluído na escola e no mundo em que vive, se seus pais não o enxergam, se seus pais não veem o valor nele. Então, como eu posso ajudar o meu aluno se E os ainda, pais não enxergam? é, Então, olha a dinâmica aqui, ó. como eu posso lidar com esse assunto sem interferir nos assuntos familiares? Acho que aqui está a chave. Como eu posso lidar com esse assunto sem interferir nos assuntos familiares? Então, lugares aqui, peraí que eu vou fazer aqui tô com meus bonequinhos aqui, ó. Ver se eu consigo aqui, que vocês vejam aqui. Tô conseguindo ver os bonequinhos do jeito aqui que... Peraí. Assim, melhor. Tá conseguindo ver? Assim ficou melhor. Ficou melhor? Deixa eu... Vamos imaginar aqui, ó. Aí dá pra ver. Tá? Vamos imaginar aqui, essa aqui é a minha aluna, tá? Tá. Que ela tem uma mãe que tem um destino difícil. E eu acho que ela não olha. Digamos que a mãe aqui, ó, olha para a mãe dela. Tá conseguindo ver? Sim, tá bem visível. E aí eu, enquanto professora, digamos que essa aqui sou eu, professora. Ah, essa mãe não olha para minha aluna. Essa mãe é o problema, mas eu olho para ti, querida. Eu cuido de ti. O que vai acontecer com essa menina aqui? O que vai acontecer com ela? Ela vai se achar, ela vai ficar num dilema. Ou eu vou com a minha professora, ou eu vou com a minha mãe. Porque eu preciso escolher ou uma ou outra. E ela nunca vai escolher a professora, porque isso significaria para ela abrir mão da própria família. Então, o que ela faz? Ela bloqueia algo dentro dela. Ou ela não aprende, ou ela cria algum tipo de atitude. Então, qual seria o movimento aqui? De distanciamento, se colocar ao lado e olhar junto com ela para onde ela olha e dizer para ela: eu sei que é difícil para ti e eu nunca vou conseguir compreender a dimensão do quanto é difícil para ti, mas eu estou aqui e a tua mãe é a pessoa mais importante para ti. Só que isso não pode ser, não é que não pode, deixa eu só conectar aqui meu celular. É que isso não é da boca para fora, né? Isso é um movimento interno. Exatamente. Este é um movimento que precisa ser verdadeiro. Então, por isso que esse olhar sistêmico, fenomenológico, ele não é construído de uma hora para outra. Ele é construído aos poucos. A gente precisa encontrar dentro de nós essa maneira de abrindo espaço dentro de nós para isso. Porque é muito novo, é muito diferente. Eu saber que eu não posso salvar o meu aluno. Isso tira de nós, professores, aquela capa de super-herói, porque nós, professores, né, quando escolhemos essa profissão, também vestimos uma capa de super-herói. Eu salvo o mundo, eu salvo o meu aluno. E quando eu faço isso, eu solto a minha capa e me coloco num lugar de humildade, de pequenez, e de dizer para o aluno: eu sou só professora.
E isso é aos poucos, porque provavelmente, se a gente for fazer um movimento interior, de olhar um pouco para trás, para a nossa história, como que nós olhávamos para nossa mãe, como que nós olhávamos para o nosso pai. Em algum momento nós vamos perceber que nós queríamos sim salvá-los. Então, muitas vezes, inconscientemente, nós buscamos profissões que vão nos propiciar isso. E inconscientemente, fazendo isso, nós infringimos essa lei da hierarquia. O lugar do professor não é um lugar qualquer. É um lugar muito importante. E o professor, sim, pode fazer uma diferença na vida de um aluno, se ele se colocar no lugar do adulto que está ao lado desse aluno. E que esse aluno sinta que o professor olha com ele para onde ele olha, para onde dói. E que ele sinta que ele olhando com ele para onde dói, ele pode, em algum momento, apontar um olhar mais distante, além daquilo que dói. E assim ele pode perceber que ele pode ter uma segurança para dar esse passo além, sem correr o risco de perder o contato com a própria família, sem perder o vínculo com a própria família. Então, querida, acho que foi uma professora que perguntou isso, né? Foi. Eu incluo dentro do meu coração esse teu anseio, porque quando eu falei, talvez eu tenha falado de um jeito assim que parecia que eu estava julgando a pergunta, né? Mas eu estava tentando fazer uma análise do que passa pela cabeça de nós, a nossa cabeça de professores. Porque é um movimento que se busca. E assim como a criança que quer salvar o pai e a mãe, e acha que tem esse poder, e quando não consegue, se sente culpada, se sente enfraquecida, com raiva, triste, assim também nós, professores, que queremos salvar os nossos alunos dos seus pais, e quando vemos que não conseguimos, também nos sentimos frustrados, tristes, enfraquecidos e com raiva, às vezes, dos pais, e de nós mesmos, e do sistema, e da vida, e aí é aquilo que já se conhece, né? Então, é essa prática. É diária, é constante, esse ampliar, né, desse sentir e desse olhar sistêmico. A outra pergunta é: qual a estratégia, segundo a pedagogia sistêmica, ou né, a educação sistêmica, podemos utilizar para as famílias estarem atentas aos seus filhos e cuidados que devem ter referentes à saúde nos momentos da saúde das crianças, né? No nosso caso, das crianças e a interação com a escola. Aqui ela está abordando a questão da saúde, de higiene, de cuidados com a própria saúde da criança e a interação dessa família com a escola. Então, qual a estratégia que a educação sistêmica pode utilizar para que essas famílias possam estar atentas a essas crianças, esses cuidados de higiene, de saúde e a interação deles com a escola? Certo. Basicamente, a resposta é parecida com a anterior, né? Porque tem uma frase que me vem muito, que é o cativar. Cativar, né? Na história do Pequeno Príncipe lá, né? Da raposa, do Pequeno Príncipe, né? Cativar. Então, muitas vezes, se exige de um pai, de uma mãe, ou de uma avó, ou seja, quem cuide da criança, que tenha aqueles cuidados com a saúde, com a criança, que nós achamos que seja certo. E aqui eu não estou falando de fechar os olhos e de não... que temos a nossa responsabilidade também enquanto educadores, né? De zelar
pela saúde das crianças, mas a maneira como se vai fazer isso é que faz a diferença. Cativando esses pais, cativando, procurando compreender, procurando incluir, compreender a sua vida, como é que ele funciona, porque muitas vezes dentro de uma estrutura familiar ali, é toda uma dinâmica que acontece ali, que a falta de higiene, a falta de cuidado em um determinado ponto da saúde, faz parte. É uma coisa que já vem, às vezes, de geração para geração. Aí vou eu, enquanto professora, dizer que é muito importante escovar os dentes todos os dias, mãe, de manhã, de tarde, de noite, depois do almoço, de noite, passar fio dental. Se lá eles não têm nem dinheiro para comprar pasta de dente. Fala do PIN. Né? Então, na outra live eu falei alguma coisa a respeito do PIMPA, que era o programa que eu participei como orientadora durante alguns anos, que é justamente a gente ia na periferia e a nossa função no programa era ensinar as mães a brincarem com seus filhos. Esse era o objetivo. Agora, dentro disso, quanta coisa acontecia. Porque pelo brincar ali, pelo estar junto, elas iam se soltando, elas iam ganhando confiança, e pela confiança, pela brincadeira, pelo vínculo que se criava ali, a gente ia trazendo orientações e fazendo os encaminhamentos que precisasse. Isso é uma coisa, né? Agora, o outro lado da coisa é o que eles vão fazer com isso depois? Aí é a caminhada deles. É a caminhada deles. Eu, enquanto professora, eu sou só a professora. Se naquele momento eu conseguir dar um passo, auxiliar aquela família a dar um passo no sentido de algo que pode ser bom para eles, ótimo. E eu sigo a minha. E se eu olhar para a minha família constituída, vamos dizer assim, filhos, será que eu faço tudo 100% mesmo? Será que eu consigo cuidar 100% da saúde dos meus filhos? Incutir hábitos de higiene 100%? Quantas vezes acontece na minha família, pelo menos, eu sou mãe de 3 filhos, né? Que, vez por outra, eu vejo que passou uma coisa, passou outra, Dormiu, né? escovou o dente. Hã? Por exemplo, dormiu, não escovou o dente, esqueceu e a gente acaba de passar. Acordou e não Muita penteou o coisa. cabelo, tá em casa mesmo, não vai ter escola. Então, na última escola que eu dei aula, antes de me aposentar, eu trabalhei 10 anos, né? 11 anos nela. E eu tive essa oportunidade os meus filhos, na escola municipal, a escola abriu, no ano que ela abriu, eu fui trabalhar lá e os meus filhos, eu matriculei eles lá, os mais novos, que eu tenho um casal de gêmeos, hoje eles estão com 15, na época estava no jardim, né? E então eles fizeram praticamente grande parte do fundamental lá, né, nessa escola. Então eu tinha os dois lados da coisa. Eu era professora, eu tinha todo esse olhar sistêmico, né, fazia todo esse trabalho, e por outro lado, meus filhos lá. Então tinha horas que eu era chamada por causa de coisas que eles faziam, dificuldade na aprendizagem deles. Então eu sinto assim que isso é uma coisa que eu, enquanto mãe, já me questionei muito, né? Eu trabalho com pedagogia sistêmica, eu gosto desse assunto, gosto de falar, escrevo sobre isso, dou formação, mas os meus filhos têm as dificuldades deles. Não deveriam ser... a vida é assim. Porque final feliz é só no final. E o final não aconteceu ainda. Né? Então, sim, o que eu sinto que eu agradeço a Deus todos os dias é por ter esse conhecimento que pode me auxiliar a entender melhor as dificuldades que eles têm e auxiliar dentro do possível, porque também tem a caminhada deles, também tem o que cada um tem dentro do
que é da caminhada deles. Tem mais uma Então, pergunta. muito apaixonante. Nós estamos acabando. De que maneira, segundo a pedagogia sistêmica, a educação sistêmica, podemos fazer para as famílias entenderem a importância de participar dos momentos da escola? Ai, caiu de novo. Vou tentar te chamar de novo. Nós temos pouquíssimos minutos. É só o tempo de a Fábio poder responder essa última pergunta. Em função aqui do nosso tempo. Está se encerrando. Fábio? Nosso tempo está encerrando. Nós temos pouco tempo para responder essa última pergunta, tá? De que maneira, então, as famílias podem, eu entendi, se sintetizando, participar mais da escola e como a pedagogia sistêmica pode propiciar isso? Eu vejo que se a escola tem abertura para fazer um projeto, né, dentro dessa área, você pode fazer um projeto, chamar profissionais dessa área para fazer palestras na escola, para fazer vivências com os pais, fazer vivência com os alunos, com os professores, através de histórias. Primeiramente, digamos, um professor isolado, né? Eu sou professora numa escola tal lá e só eu sei da pedagogia sistêmica, estou me encantando com essa ideia, posso começar a fazer dentro da minha sala de aula, posso ter alguns momentos em que eu possa chamar os pais para conversar, não necessariamente sobre os problemas dos filhos, mas para conhecer mais, abrir um espaço na sua agenda para isso, para chamar os pais para conversar, para ir conhecendo mais, fazendo questionários, perguntas, dinâmicas com os alunos, para conhecer mais a respeito da família, para ver por onde pode se chegar mais. E saber também que, por exemplo, quando se faz uma palestra para os pais, uma vivência com os pais, seja num sábado de manhã, seja num contraturno, o percentual dos pais que vem é bem pequeno comparado com o grande número de alunos que tem dentro de uma escola, né? Mas esses pais, eles podem fazer a diferença, eles podem se encantar com a ideia. Eu tenho pais de alunos meus, ex-alunos meus, que até hoje eles são meus amigos daquele tempo em que a gente fazia esses projetos na escola. E até hoje eles falam da diferença que fez isso na vida deles, né? Então, são pequenos gestos. E principalmente, queridos colegas professores, acolher o sentimento de que a frustração faz parte. E que é de pontinho em pontinho mesmo, que se faz uma roupa. De golinho em golinho que se põe uma sopa. Para quem possa sintetizar algumas dicas, nós podemos, então, fazer projetos envolvendo a nossa turma, né? Se nós podemos cuidar só da nossa sala, só da nossa turma, nós podemos fazer projetos que envolvam a nossa turma, nesse olhar sistêmico, nesse olhar que traz a família. A gente tem diversas maneiras hoje em dia, tanto com vídeos, quanto com sacolas de leitura, que a gente usa muito, quanto com livros, com histórias, com rodas de conversa. Né? Só algumas ideias. A nível de escola ou gestão, né? Até mesmo a professora pode apresentar algum projeto para a gestão da escola, para a direção, e fazer um trabalho em parceria, né? Envolvendo as famílias, envolvendo os pais, as mães, em reuniões ou dinâmicas, tanto no horário, né, da escola das crianças, dos alunos, quanto num contraturno ou num sábado pela manhã, né? Pode ser alguma coisa nesse sentido. O que mais, Fábio? Nós temos 1 minuto. Puxa vida. Podemos fazer teatro, podemos fazer festa da família, onde em festa da família se
se pense de atividades, coisas que possam propiciar isso. Fábio, queridas, nosso tempo está acabando. Podemos fazer o melhor de nós. Podemos fazer o melhor de nós. Oh, muito bem, eu vi que sopraram aí. Tem razão. Muito